2h23 e vamos falar agora da indústria. Nós estamos na linha e com vídeo com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, Marcelo, foi divulgado o balanço aí da CNI em relação à atividade do setor, mostrando que após 4 anos de queda, o faturamento e a produção da indústria tiveram o primeiro semestre positivo, e isso mesmo com o impacto da greve dos caminhoneiros, que produziu lá no mês de maio uma trava importante em toda a atividade econômica do país, não é? Mas pelo menos um saldo positivo no primeiro semestre que poderia ser um pouquinho melhor, né? Sem dúvida poderia ter sido melhor, não fosse o resultado de maio, né, muito influenciado ali pela essa paralisação. É um longo caminho ainda que a gente precisa percorrer, é um primeiro semestre depois de muitos anos de queda, mas não deixa de ser um bom saldo aí para o primeiro semestre. O faturamento cresceu 4,4% no primeiro semestre, como eu disse, foi a primeira alta desde 2013, portanto em 5 anos, e houve também uma recuperação da produção, que eu acho que é uma coisa muito importante, não é? Porque demonstra um dinamismo maior da atividade econômica, a indústria que andou perdendo muito espaço na composição do PIB nacional. Sem dúvida, mesmo com essa queda que a gente teve em maio, a recuperação em junho não foi sequer suficiente para superar essa queda do mês anterior, mas ainda assim, no saldo do semestre, a gente teve um bom resultado. Então, é um crescimento aí que a gente percebe que pode começar a retomar esse espaço todo que foi perdido durante os últimos anos, né? Que a indústria perdeu muita participação no PIB depois de muitos anos de dificuldade. Agora, e a questão das exportações, como é que elas aparecem nessa composição da atividade industrial, Marcelo? Ela aparece tanto na produção, certamente tem uma ajuda aí das exportações na questão de produção, e no faturamento, né? Esse aumento de 4,4% no semestre tem aí uma influência, sem dúvida, do câmbio, que no ano passado estava no patamar menor, agora com a mesma quantidade vendida se tem mais dólares, né? Então tem uma influência aí, por isso que até tem esse crescimento do faturamento um pouco mais robusto, um pouco acima do crescimento que a gente viu na produção. Mas certamente tem um papel das exportações, e a gente vê que pelo menos nesse semestre começa a ter também mais participação do consumo doméstico também. A gente espera que isso continue, né? A gente crescendo com a produção nas duas frentes é o que a gente precisa para conseguir retomar o espaço. Foram muitos anos de queda da produção, do emprego, da utilização da capacidade instalada, e os dois estímulos seriam excelentes para que a gente retomasse esse espaço de uma forma mais rápida. Ainda que não sejam números extremamente favoráveis, eu acho que marca mesmo que a recessão ficou para trás. Então, você começa a ter números positivos de retomada, isso em algum momento pode repercutir também em retomada de investimentos, o que seria muito importante, especialmente no caso da indústria, porque precisa de competitividade também, mas aí tem aquele fator aí de incerteza em relação às eleições. O que você espera daqui para o final do ano, Marcelo? Certamente é um limitador, a questão das incertezas todas que a gente verifica, não só pelo quadro eleitoral, mas também, enfim, a solução, por exemplo, da questão dos fretes ainda não está definida, e isso afeta bastante a indústria, isso vai trazendo incerteza e vai limitando o investimento, né? O investimento que já vem com uma tendência não tão forte, porque a gente ainda tem uma ociosidade muito grande, né? Então tem máquinas paradas, então há espaço para aumento da produção ainda sem investir. O investimento ele precisaria já de uma tendência mais forte de recuperação, porque aí você tem um espaço para fazer o investimento natural, você conseguir atender essa demanda que estaria crescendo. Com esse ritmo de demanda ainda mais baixo, a gente não acredita num investimento tão forte ainda. Mas a gente percebe em algumas situações, em algumas áreas, que o investimento já está voltando sim. Ainda que de uma forma lenta também, assim como a produção, aquém do que a gente precisa, mas com o tempo a gente espera uma recuperação da demanda e aí uma recuperação do investimento mais forte também. E a indústria ainda tem ociosidade, né? Exatamente. Com máquinas paradas, é um incentivo a menos para você aumentar um investimento, comprar uma nova máquina, abrir uma nova fábrica, se você ainda está com uma máquina parada do outro lado. A gente vê uma recuperação aí da utilização, mas ainda está abaixo do que a gente espera, para que seja necessário, então, para retomar o investimento. Tá certo, eu acho que vale só um último registro, que também no emprego nós tivemos uma recuperação no primeiro semestre, de acordo com esse levantamento da CNI, né, Marcelo? Exatamente, é um bom ponto também, super importante. Essa recuperação do emprego, a gente espera
que ela continue e comece enfim, dar essa girada na economia, né? O desemprego continua bastante alto, isso vem limitando a demanda, limitando o consumo, e na medida que for caindo, e a gente espera que a indústria continue dando essa contribuição para uma queda maior desse desemprego, isso começa a tornar a economia mais vibrante novamente, uma força maior para que a economia retome o seu caminho de crescimento, e a indústria também. Marcelo, nós conversamos com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigada, uma boa tarde. Nada, boa tarde, sempre um prazer.